E, evidentemente, essa atitude não será sempre, em hipótese alguma, pela nossa bancada. Então nós teremos uma batalha, uma batalha muito movimentada. Lá no STJ, nós teremos o julgamento do recurso do presidente Lula contra a sua condenação do TRF4 e, ao mesmo tempo, nós teremos aqui no STJ, na Comissão de Constituição e Justiça, a análise da admissibilidade. Então, a gente convida vocês para acompanharem. Nós vamos conversar um pouquinho mais aqui com alguns deputados da bancada do PT que já estão aqui na CCJ. Deputado Rubens Ottoni, não, tudo bem. Estamos ao vivo aqui, qual a expectativa para hoje? A gente vai conseguir barrar? Mais uma vez nós estamos aqui na luta e na resistência, sempre atentos para fazer o bom debate, para garantir à sociedade brasileira a transparência necessária num tema tão importante. Nós já denunciávamos há algum tempo o desejo do governo de aprovar a toque de caixa sem a devida discussão, sem o devido conhecimento daquilo que estava dentro da proposta, daquilo que estava por trás dos interesses do governo. Sempre querendo sobressair apenas a propaganda no rádio, na televisão, falando que era uma proposta para acabar com privilégios. Quais os privilégios? Então agora nós estamos percebendo o quanto realmente o governo tem receio de debate nessa ideia. A tentativa de esconder os dados, evitar que até o Congresso Nacional tenha acesso às informações mínimas necessárias para apresentar uma proposta da envergadura dessa, que é da reforma da Previdência, nós estamos vendo, então, os interesses que estão por trás de tudo isso. Então, nós estamos aqui vigilantes, na luta, na resistência, para evitar a retirada dos direitos, o desmonte das políticas públicas para defender os interesses do povo trabalhador. Obrigado, deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Vamos conversar aqui com o Paulo Teixeira e o Rui Falcão. Estamos ao vivo aqui, sei que vocês estão se preparando para essa batalha, mas o que é que vocês podem dizer para os nossos previsíveis? O governo não convenceu nem os deputados, nem os partidos, nem a sociedade. O que é previsível? Porque o governo hoje passou a comprar votos. Estão comprando votos em troca de cargos, em troca de emendas e em troca também de interesses aqui dentro do parlamento. E se um deputado de outro partido, que não seja de oposição, porque aqui o PT, o PCdoB, o PSD, o PSOL, o PDT, a rede, vão votar junto contra essa proposta. Mas tem partidos chamados Centrão que também são contra. Se um deputado quiser votar contra a proposta, eles trocam o deputado e colocam outro aqui. Então é um jogo controlado. Esse projeto tem inúmeras inconstitucionalidades e a primeira delas é o fato de eles não terem oferecido os dados para análise da proposta. Colocar os dados sob sigilo, o que quer dizer que esses dados demonstram que qualquer mudança na presidência não deveria ser na direção que eles estão mudando. Eles não ofereceram os dados e mexem com os pequenos, são covardes. Mexem no benefício de prestação continuada, na aposentadoria rural, mexem na aposentadoria urbana para quem ganha de 1 a 2 salários mínimos, tira o abono salarial, mexem e criam essa privatização da Previdência, que é o chamado sistema de capitalização. Se diz aqui que, fruto da nossa discussão e da reivindicação do Centrão, eles tirariam os jabutis e as inconstitucionalidades. Mas isso tudo é muito pouco. Eles têm que fazer um projeto de mudança na Previdência que crie imposto sobre lucros e dividendos para financiar a Previdência, que tira as desonerações, que diminua a pejotização e que cobre os devedores, mas principalmente que dá maior condição de equilíbrio financeiro na Previdência é gerar emprego. E o governo Bolsonaro não gerou um emprego nesses 4 meses e não tem política de geração de emprego. Obrigado, deputado Paulo Teixeira. Deputado Rui Falcão, aqui da CCJ também, qual a expectativa para hoje? Independente dos nossos argumentos, independente dos requerimentos que nós vamos apresentar, invocando a inconstitucionalidade dessa reforma cruel, o governo já se acertou com a maioria para nos derrotar.
O presidente da Casa já anunciou antecipadamente que hoje seria aprovado o relatório, sem contar os votos. Uma proposta cujos dados são escondidos da população. Se tivesse alguma coisa boa, não teria por que esconder. Uma reforma que prejudica os pobres, as mulheres, os idosos, os rurais, os aposentados que podem não ter mais reajuste, enfim, só quem ganha são os banqueiros. E é por isso que a nossa bancada, as bancadas da oposição, Missão Popular, vão se posicionar contra esse relatório. E se ele for aprovado, nós vamos combater na Comissão Especial para retirar todas as discrepâncias, que são muitas, que prejudicam a maioria da população, principalmente a capitalização. Essa ideia de cada um por si, no final vai sobrar nada. As pessoas não têm o que poupar, quem tiver o que poupar vai perder, porque os bancos investem para ganhar muito e remunera pouco. Por isso, o PT vai votar contra. Obrigado, deputado Falcão. Deputado Guimarães, o senhor que tem atuado à frente da articulação aí pela bancada, pela oposição, a oposição acumulou muita força nessa primeira etapa da batalha? Acumulou força, dialogou, está dialogando muito com o país, agregou força política, aos poucos o país entende e percebe que essa PEC não serve à economia, não serve ao povo, que ela só retira e desconstitui direitos consagrados na Constituição. Eu diria que nós estamos de parabéns. É claro que a batalha está só começando. Já são 2 meses, exatamente 1 mês e 22 dias que nós estamos segurando a apresentação dessa PEC aqui na CCJ. É apenas a admissibilidade. O mérito, depois tem a comissão especial e o plenário. O governo pode até aprovar aqui na CCJ a admissibilidade, mas não tem votos para a gente aprovar essa PEC. É claro que a nossa batalha está só começar o país. Já está dona de casa, o trabalhador rural, os velhinhos, que essa PEC é cruel, ela retira esse direito, ela massacra, ela humilha. Nunca se viu um governo tão perverso como esse. Portanto, a nossa luta hoje aqui é seu relatório opaco, tímido, do presente. que não diz nada Obrigado, deputado Guimarães. Vamos ouvir agora Nova e indevida as mulheres que estão literalmente na linha de frente da resistência aqui. Deputada Érica Cocai. Literalmente está até literal o posicionamento das mulheres aqui na linha de frente da resistência. O que é que você pode falar de expectativa para hoje? Executivos da OAS, que nada mais são. Documento 10, inicial da reclamação trabalhista ajuizada por Adriano Santana. Documento 11, documento comprobatório da inicial da reclamação trabalhista a democracia dividida, nós não podemos associar a população sem saber quais são os dados que a sustentam, e eles querem que afetem um pouco as dados de investimento, tirar a aposentadoria do povo brasileiro, prejudicando seguramente os mais pobres. Obrigado, deputada. Vamos tentar. A doutora Rosário está bem ocupada, mas se puder falar um minutinho com a gente, bem rápido. Vocês estão literalmente na primeira linha da resistência aqui. Nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, das trabalhadoras, e nós estamos aqui para defender os direitos deste povo. Nós nunca trocamos de lado. Se há direitos trabalhistas em jogo, se há direitos previdenciários em jogo, vocês podem ter certeza que, inclusive inspirados no presidente Lula, nós estamos aqui para defender os direitos do nosso povo. Mesmo que nos afastem, mesmo que nós estamos fazendo aqui é relevante hoje para cada família. Talvez algumas pessoas nem entendam, não, Jack? Nesse momento, qual é a resistência que nós estamos fazendo? Mas é uma resistência por direitos daqueles mais vulneráveis, que nós não podemos abandonar. Mas que esse governo atual do Brasil realmente quer jogar na miséria. Um abraço. Obrigado, deputada. Acompanhe. Para já começar a sessão, a gente vai ter que sair aqui desse espaço. Mas enquanto isso, vamos conversar com o deputado Alencar Santana. Deputado Alencar, o senhor que já falou que essa proposta da Previdência é um crime qualificado contra a população brasileira. Mas como é que está a resistência e a expectativa hoje aqui na CCJ? Olha, mais um dia a bancada do PT vai resistir,
tentarem votar essa proposta, postergar sua votação. Primeiro que não tem transparência. Aliás, o governo disse que não ia apresentar os dados, que tinha os dados que apresentaram. Agora, hoje admitiu que não sequer tem os dados dos estudos. Quer dizer, apresentou uma proposta sem ter fundamento. E ela é cruel justamente com as pessoas mais pobres, mais humildes, trabalhadores da cidade, do campo, com as mulheres, os professores. Por isso que nós estamos contra. Tem um sistema de capitalização que sequer garante licença maternidade, sequer garante auxílio doença, sequer garante pensão por morte, sequer garante pensão por invalidez, aposentadoria por invalidez. É um desmonte completo do sistema público de previdência social. A bancada do PT está exigindo os dados, as informações, os estudos econômicos. Estamos colhendo assinatura para apresentar um requerimento aos artigos 113 e 114 dos atos das disposições constitucionais transitórias determinam a suspensão de qualquer tramitação do projeto de lei de uma PEC sem os dados reais e econômicos e subsidiam essa proposta. Esperamos que o presidente siga a Constituição, acate e suspenda essa votação até o governo mandar as informações para cá. Eles querem que as pessoas votem no escuro, sem o debate público, sem a devida transparência, uma proposta totalmente cruel aos trabalhadores e às trabalhadoras. Por isso nós somos contrários a essa proposta. Obrigado, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Seguimos aqui enquanto não começa, mas deve estar prestes a começar a audiência. Vamos tentar começar com o deputado Henrique Fontana. Vai se manter no telefone. Aqui é a deputada Jandira Fegali, conversando com o José Guimarães. Pode ser que comece a sessão, mas uma coisa é começar a sessão. José vai tentar fazer essa última entrevista aqui, que deve estar prestes a começar. É isso, como já vários parlamentares explicaram, o que está em análise aqui na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. Vou conversar com o Fontana aqui. Deputada Fontana, como é que está a expectativa da oposição, da resistência hoje aqui e para essa batalha que está só começando, não é isso, deputado? Olha, Rogério, primeiro, nós já nos consideramos parcialmente vitoriosos, no sentido de que conseguimos retirar alguns artigos da proposta, porque se sabe que o novo relatório será apresentado em minutos, coisa que o governo dizia que não iria mudar. E segundo, nós estamos já há 90 dias debatendo essa proposta. O governo, ele protocolou ela no início de fevereiro e no início ele dizia que queria votar a proposta em final de março, e nós já estamos em final de abril. Agora, o que mais importa é que se eles vencerem a batalha da CCJ hoje ou amanhã, nós ainda vamos obstruir esta votação, no sentido de garantir que a constitucionalidade, a inconstitucionalidade de diversos pontos seja melhor compreendida. Por exemplo, o ponto onde se termina com as 3 partes de responsabilidade que hoje financiam a Previdência. Hoje a Previdência brasileira pública, ela é uma Previdência solidária financiada com 3 partes. O trabalhador desconta uma parte do seu contra-cheque, a empresa tem que contribuir com uma parte, porque a força de trabalho está ali à disposição da empresa, e aquele trabalhador, exatamente esta é a concepção de uma previdência solidária, aquele trabalhador, num determinado momento de vida, quando ele não tiver mais a força de trabalho, ele tem que ter uma proteção social pública de uma previdência que garanta o mínimo de dignidade para ele quando ele não tem mais força para vender a sua força de trabalho, para ter um salário trabalhando na ativa em alguma atividade. E a terceira parte é o financiamento que vem do conjunto de tributos que financiam a Seguridade Social. E isso o governo termina na PEC, porque ele introduz um sistema de capitalização, que é a privatização do sistema de previdência, e ele diz que o trabalhador tem que se virar sozinho, que a empresa não vai mais contribuir,
que a Seguridade não vai mais colocar dinheiro na Previdência, o trabalhador teria que poupar sozinho a sua própria Previdência. Isto é a demonstração do absurdo dessa proposta. Imagina quando é que um trabalhador vai conseguir garantir sozinho. Se ele conseguisse, Rogério, e os nossos internautas estão aí conosco, garantir sozinho a sua própria aposentadoria, o mundo e a humanidade não teriam inventado uma previdência social. Porque a previdência foi estruturada exatamente para garantir que aqueles que têm mais poder aquisitivo garantam uma rede de proteção para aqueles que, caso não tenham esta rede de proteção, vão ficar sem uma possibilidade de vida digna quando envelhecerem. Então nós estamos aqui, vamos apresentar uma série de requerimentos, vamos ainda denunciar todos os processos, né, de inconstitucionalidade que existem, mas a estrutura que está armada, é importante que se diga isso para os internautas, né? O governo parece ter ajustado o total de votos que ele precisava para apoiar aqui, para aprovar aqui. Hoje ou amanhã, a minha sensação é de que o governo caminha para aprovar. Mas isto de longe, né? Um campeonato onde nós temos 60 jogos, esse aqui é um dos jogos. Porque nos próximos 60, 90 dias, nós vamos estar debatendo na comissão especial. E ali, inclusive, nós vamos aprofundar toda a questão de mérito. E eu tenho dito uma frase que eu repito aqui para encerrar esta minha participação e agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Quanto mais o povo brasileiro compreender essa proposta, menos ele vai apoiá-la. E mais ele vai perceber o tamanho dos prejuízos que ela vai causar para o nosso país, em termos de concentração de renda, de corte de direitos de pessoas que ganham R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000, e a grande massa do que nós estamos falando aqui nesta proposta da Previdência é exatamente pessoas que ganham baixos salários e, portanto, não têm privilégio nenhum. O governo discursa que quer combater privilégio, mas está tirando direitos de pessoas que ganham muito pouco. E isso nós vamos fazer de tudo para impedir que ocorra. E eu digo, quanto mais o povo brasileiro conhece a proposta, menos ele apoia e mais ele compreende que ela, inclusive, traz prejuízos para a economia brasileira. Vamos seguir acompanhando. Obrigado, deputado Henrique Fontana. Vamos conversar agora com o deputado e professor Pedro Kizai. Pedro Kizai, parece que o governo está querendo vender um carro usado e não está querendo deixar a população ver o que é que tem no motor? Sim, está escondendo. Porque se é tão boa a proposta que eles estão dizendo, por que eles não mostram os números? Por que não mostram os dados? Estão escondendo, não apresentam um chamado cálculo atuarial para mostrar e demonstrar que a previdência pública é viável, é necessária e é indispensável para o povo brasileiro. Eles querem privatizar, retirando a contribuição do governo e dos patrões, deixando só do trabalhador, que é o regime de capitalização que fracassou nos 30 países que eles implantaram. 18 já estão voltando para a Previdência Pública com alto custo para a geração que ficou fora da Previdência Pública nesses países. Por isso que os idosos desses países estão ficando miseráveis. Por isso que nós estamos aqui hoje, primeiro para denunciar o povo brasileiro, onde melhor o dinheiro do povo deve ser aplicado. Não é na saúde, não é na educação, não é na aposentadoria do nosso povo, para o povo envelhecer bem. Esse é um direito, é o melhor instrumento de distribuir renda deste país, a Previdência Pública. Pega nos pequenos municípios. A maior parte do dinheiro que é gasto no comércio vem da onde? Vem dos aposentados. O aposentado compra o remédio, compra a roupa, compra o sapato, compra a comida, compra o material de construção, compra o insumo, por exemplo, da agropecuária, quem trabalha na terra, e vai movimentando a economia. Eles querem mandar esse dinheiro para banco. Banco não gosta de gente. Banco gosta é do dinheiro da gente. Banco não gera emprego no seu município. Banco não produz desenvolvimento. Querem privatizar a tua aposentadoria, desmontar como no Chile, que meio salário mínimo é a média dos aposentados do Chile, com esse regime de capitalização. Não vamos permitir. Por isso que hoje eles podem aqui ou amanhã aprovar a admissibilidade, porque eles rasgando a Constituição, depois eles na comissão especial discutiu o mérito de ponto por ponto sobre o agricultor, o professor, a professora, os mais pobres, a classe média, os pequenos e médios municípios do país. Vamos discutir tudo isso na comissão especial, mas vamos, e eu tenho muita esperança que o povo vai se mobilizar.
O povo não vai deixar roubar o seu direito de envelhecer bem. Quem é filho, quem é neto aqui, você quer que seus pais, seus avós se empobreçam, voltar 50, 60 anos atrás, onde os filhos cuidavam dos idosos porque estavam empobrecidos, estavam indo para a miséria? Não. Esse Brasil tem que cuidar dos idosos, tem que cuidar dos aposentados. A previdência pública é um direito do povo brasileiro. Não tem melhor imposto aplicado pelo governo do que, além da saúde, da educação, da infraestrutura, a aposentadoria, a previdência, porque distribui renda, emprego, movimento econômico para o Brasil inteiro. Se o povo se mobilizar e pressionar em cada estado dessa federação, os deputados federais, mesmo aquele que você votou, que muitas vezes é de um partido que quer apoiar a reforma da Previdência, pressione seu deputado, porque ele não pode roubar a sua aposentadoria. E roubo é crime. E eles estão querendo cometer o maior crime de lesa pátria contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, contra os agricultores, contra as professoras e professores, contra os trabalhadores mais pobres desse país. Nós não vamos deixar. Junto com o filho, junto com a mobilização do povo brasileiro, nós vamos derrotar. Como derrotamos a do Temer, vamos derrotar essa reforma da Previdência lá na comissão especial, porque privatizar a Previdência Pública é cometer um crime de impedir que o povo envelheça com dignidade, com decência, com qualidade de vida. Não a reforma da Previdência. Com a tua mobilização, com a tua indignação, com a tua pressão democrática sobre os deputados federais do seu estado, nós vamos conseguir manter a Previdência Pública do povo brasileiro. Obrigado, deputada Pedro Kizai, por uma aula aí. E vamos já encerrar aqui a transmissão, que deve começar em mais alguns instantes. Último panorama para vocês verem aqui. Toda a bancada PT já posicionada desde cedo. A deputada Érica Cocai sempre costuma madrugar aqui para poder se inscrever no início da sessão, e acompanhem já já a transmissão na página do PT na Câmara e de outros parlamentares que vão transmitir a CCJ em simultâneo ao julgamento do presidente Lula. Ele que é do PSB,
Nós estamos aqui, pessoal, na Comissão de Constituição e Justiça, onde dentro de alguns minutos terá início a sessão da CCJ, onde mais uma vez o governo tentará votar aqui o parecer aprovando a admissibilidade, ou seja, permitindo que a proposta de destruição da Previdência Pública, nós apelidamos de Previdência Pé na Cova, possa tramitar. A bancada do PT está aqui, nossa bancada está em peso, o Partido dos Trabalhadores votará contra a totalidade dessa proposta. E o fato novo, gente, é que o governo insiste em negar aos parlamentares e à Comissão de Constituição e Justiça os estudos, os dados, as informações que embasaram a elaboração da proposta que foi encaminhada para o Congresso Nacional. Isso é um fato gravíssimo. Afinal de contas, nós estamos aqui votando uma matéria que mexe com a vida de milhões de pessoas e o governo se nega a nos dar acesso a informações que a lei garante que são públicas e que o governo teria a obrigação de enviar para a Câmara dos Deputados junto com o projeto. Você mais ou menos queria a pessoa comprar um carro usado e ela não poder examinar o motor. Né? É evidente, é tão óbvio, tão básico, que o governo não pode sonegar, não pode decretar uma censura, um sigilo dessas informações. E, evidentemente, essa atitude não será sempre, em hipótese alguma, pela nossa bancada. Então nós teremos uma batalha muito movimentada. Lá no STJ, nós teremos o julgamento do recurso do presidente Lula contra a sua condenação do TRF4. E, ao mesmo tempo, nós teremos aqui no STJ, na Comissão de Constituição e Justiça, a análise da admissibilidade. Então, a gente convida vocês para acompanharem. Nós vamos conversar um pouquinho mais aqui com alguns deputados da bancada do PT que já estão aqui na CCJ. Deputado Rubens Ottoni, não, tudo bem. Estamos ao vivo aqui, qual a expectativa para hoje? A gente vai conseguir barrar? Mais uma vez, nós estamos aqui na luta e na resistência, sempre atentos para fazer o bom debate, para garantir à sociedade brasileira a transparência necessária num tema tão importante. Nós já denunciávamos há algum tempo o desejo do governo de aprovar a toque de caixa sem a devida discussão, sem o devido conhecimento daquilo que estava dentro da proposta, daquilo que estava por trás dos interesses do governo. Sempre querendo sobressair apenas a propaganda no rádio, na televisão, falando que era uma proposta para acabar com privilégios. Quais os privilégios? Então agora nós estamos percebendo o quanto realmente o governo tem receio de debate nessa ideia. A tentativa de esconder os dados, evitar que até o Congresso Nacional tenha acesso às informações mínimas necessárias para apresentar uma proposta da envergadura dessa, que é da reforma da Previdência. Nós estamos vendo, então, os interesses que estão por trás de tudo isso. Então, nós estamos aqui vigilantes, na luta, na resistência, para evitar a retirada dos direitos, o desmonte das políticas públicas para defender os interesses do povo trabalhador. Obrigado, deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Vamos conversar aqui com o Paulo Teixeira e o Rui Falcão. Estamos ao vivo aqui, sei que vocês estão se preparando para essa batalha, mas o que é que vocês podem dizer para os nossos... Previsível. O governo não convenceu nem os deputados, nem os partidos, nem a sociedade. O que é previsível? Porque o governo hoje passou a comprar votos. Estão comprando votos em troca de cargos, em troca de emendas e em troca também de interesses aqui dentro do parlamento. Isso um deputado de outro partido, que não seja de oposição, porque aqui o PT, o PCdoB, o PSB, o PSOL, o PDT, a rede vão votar juntos contra essa votação. Mas tem partidos chamados Centrão que também são contra essa votação. Se um deputado quiser votar contra a proposta, eles trocam o deputado e colocam outro aqui. Então é um jogo controlado. Esse projeto tem inúmeras inconstitucionalidades e a primeira delas é o fato de eles não terem oferecido os dados.
para análise da proposta. Colocar os dados sob sigilo, o que quer dizer que esses dados demonstram que qualquer mudança na presidência não deveria ser na direção que eles estão mudando. Eles vão oferecer os dados e mexem com os pequenos, são covardes. Mexe no benefício de prestação continuada, na aposentadoria rural, mexe na aposentadoria urbana para quem ganha de 1 a 2 salários mínimos, tira o abono salarial, mexe e criam essa privatização da Previdência, que é o chamado sistema de capitalização. Se diz aqui que, fruto da nossa discussão e da reivindicação do Centrão, eles tirariam os jabutis e as inconstitucionalidades. Mas isso tudo é muito pouco. Eles têm que fazer um projeto de mudança na Previdência que crie imposto sobre lucros e dividendos para financiar a Previdência, que atira as desonerações, que diminua a pejotização, que cobre os devedores, mas principalmente que dá maior condição de equilíbrio financeiro na Previdência é gerar emprego. E o governo Bolsonaro não gerou um emprego nesses 4 meses e não tem política de geração de emprego. Obrigado, deputado Paulo Teixeira. Deputado Rui Falcão, aqui da CCJ também, qual a expectativa para hoje? Independente dos nossos argumentos, independente dos requerimentos que nós vamos apresentar, invocando a inconstitucionalidade dessa reforma cruel, o governo já se acertou com a maioria para nos derrotar. O presidente da Casa já anunciou antecipadamente que hoje seria aprovado o relatório, sem contar os votos. Uma proposta cujos dados são escondidos da população. Se tivesse alguma coisa boa, não teria por que esconder. Uma reforma que prejudica os pobres, as mulheres, os idosos, os rurais, os aposentados que podem não ter mais reajuste, enfim, só quem ganha são os banqueiros. E é por isso que a nossa bancada, as bancadas da oposição, Missão Popular, vão se posicionar contra esse relatório. E se ele for aprovado, nós vamos combater na Comissão Especial para retirar todas as excrescências, que são muitas, que prejudicam a maioria da população, principalmente a capitalização. Essa ideia de cada um por si, no final vai sobrar nada. As pessoas não têm o que poupar, quem tiver o que poupar vai perder, porque os bancos investem para ganhar muito e remunera pouco. Por isso, o PT vai votar contra. Obrigado, deputado Falcão. Deputado Guimarães, o senhor que tem atuado à frente da articulação aí pela bancada, pela oposição, a oposição acumulou muita força nessa primeira etapa da batalha? Acumulou força, dialogou, está dialogando muito com o país, agregou força política, aos poucos o país entende e percebe que essa PEC não serve à economia, não serve ao povo, que ela só retira e desconstitui direitos consagrados na Constituição. Eu diria que nós estamos de parabéns. É claro que a batalha está só começando. Já são 2 meses, exatamente 1 mês e 22 dias que nós estamos segurando a apresentação dessa PEC pela CCJ. É apenas a admissibilidade. O mérito depois tem a Comissão Especial e o plenário. O governo pode até aprovar aqui na CCJ a admissibilidade, mas não tem votos para a gente para aprovar essa PEC. E a nossa luta aqui é para mostrar ao país, a dona de casa, o professor, o trabalhador rural, os velhinhos, que essa PEC é cruel, ela retira esse direito, ela massacra, ela humilha. Nunca se viu um governo tão perverso como esse. Portanto, a nossa luta hoje aqui é para impedir o relatório opaco, tímido e que não diz nada sobre a funcionalidade dessa PEC. Obrigado, deputado Guimarães. Vamos ouvir agora as mulheres que estão literalmente na linha de frente da resistência aqui. Deputada Érica Cocai, literalmente está até literal o posicionamento das mulheres aqui na linha de frente da resistência. O que é que você pode falar de expectativa para hoje? Não, nós vamos continuar na resistência. É uma
resistência em defesa da aposentadoria, em defesa dos direitos, das garantias individuais. Vamos continuar resistindo sempre a toda sorte de anomalias que nós temos, a democracia ferida. Nós não podemos apreciar uma proposição sem saber quais são os dados que a sustentam, e eles querem a ferro e fogo rasgar o regimento e tirar a aposentadoria do povo brasileiro, prejudicando seguramente os mais pobres. Obrigado, deputada. Vamos tentar. A doutora Rosário está bem ocupada, mas se puder falar um minutinho com a gente, bem rápido. Vocês estão literalmente na primeira linha da resistência aqui. Né? Nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, e nós estamos aqui para defender os direitos deste povo. Nós nunca trocamos de lado. Se há direitos trabalhistas em jogo, se há direitos previdenciários em jogo, vocês podem ter certeza que, inclusive inspirados no presidente Lula, nós estamos aqui para defender os direitos do nosso povo. Mesmo que nos ataquem, mesmo que nós estamos fazendo aqui é relevante hoje para cada família. Talvez algumas pessoas nem entendam, né, Rogério? Nesse momento, qual é a resistência que nós estamos fazendo. Mas é uma resistência por direitos daqueles mais sofridos, mais vulneráveis, que nós não podemos abandonar. Mas que esse governo atual do Brasil realmente quer jogar na miséria. Um abraço. Obrigado, deputada. Acompanhe. Para já começar a sessão, a gente vai ter que sair aqui desse espaço. Mas enquanto isso, vamos conversar com o deputado Alencar Santana. Deputado Alencar, o senhor já falou que essa proposta da Previdência é um crime qualificado contra a população brasileira, mas como é que está a resistência e a expectativa hoje aqui na CCJ? Olha, mais um dia a bancada do PT vai resistir, tentar derrotar essa proposta, postergar sua votação. Primeiro que não tem transparência. Aliás, o governo disse que não ia apresentar os dados, que tinha os dados que apresentá-lo. Agora, hoje admitiu que não sequer tem os dados dos estudos. Você apresentou uma proposta sem ter fundamento. E ela é cruel justamente para as pessoas mais pobres, mais humildes, trabalhadores da cidade, do campo, com as mulheres, professores. Por isso que nós estamos contra. Tem um sistema de capitalização que sequer garante licença maternidade, sequer garante auxílio doença, sequer garante pensão por morte, sequer garante pensão por invalidez, aposentadoria por invalidez. É um desmonte completo do sistema público de previdência social. A bancada do PT está exigindo os dados, as informações, os estudos econômicos. Estamos colhendo a assinatura para apresentar um requerimento aos artigos 113 e 114 dos atos das disposições constitucionais transitórias determinam a suspensão de qualquer tramitação do projeto de lei de uma PEC sem os dados reais e econômicos e subsidiam essa proposta. Esperamos que o presidente siga a Constituição, acate e suspenda essa votação até o governo mandar as informações para cá. Eles querem que as pessoas votem no escuro, sem o debate público, sem a devida transparência, uma proposta totalmente cruel aos trabalhadores e às trabalhadoras. Por isso nós somos contrários a essa proposta. Obrigado, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Seguimos aqui enquanto não começa, mas deve estar prestes a começar. Tentar começar com o deputado Henrique Santana. Obrigado, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, que é a deputada Genquira Fegali, conversando com o José Guimarães, mas deve estar prestes a começar. Tentar começar com o deputado Henrique Santana. Obrigado, deputado Alencar Santana. Já tentar fazer essa última entrevista com o José Fegali, começando prestes a começar. Já tentar fazer essa última entrevista com o Zé prestes a começar. É isso, como já vários parlamentares explicaram, o que está em análise aqui na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. Vou conversar com o Fontana aqui, deputado Fontana. É isso, como é que está a expectativa da oposição, da resistência hoje aqui e para essa batalha que está só começando, não é? Da Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. Vou conversar com o Fontana aqui, deputado Fontana.
maravilhosa, no sentido de como é que está a expectativa da oposição da resistência hoje aqui e para essa batalha que está só começando, não é? Da Constituição, Justiça e será apresentado minutos, coisa que o governo nós estamos já há 90 dias. Como é que está a expectativa da oposição da resistência hoje aqui e para essa batalha que está só começando, não é? Da Constituição, Justiça e votar uma proposta em final de março, uma versão de final de abril. Agora, o que mais importa é que se a batalha está sendo hoje ou amanhã, nós ainda vamos discutir esta votação no sentido de garantir a constitucionalidade, a inconstitucionalidade de diversos pontos, seja melhor compreendido, por exemplo, ponto onde se termina com as três partes de responsabilidade que hoje hoje a constitucionalidade ela é uma previdência solidária, seja melhor três partes, por exemplo, trabalhadores, ponto onde uma parte se termina com a empresa tem que contribuir com a parte da força de trabalho daria de produção da empresa e aquele trabalhador, exatamente esta é a concepção de uma previdência solidária, aquele trabalhador, num determinado momento de vida, quando ele não tiver mais a força de trabalho, ele tem que ter uma proteção social da empresa de uma previdência que garanta o mínimo de dignidade para ele quando ele não tem uma força para trabalhar a sua força de trabalho, com um salário, trabalhando na ativa em alguma atividade. E a terceira parte é a questão social, financiamento também de um conjunto de tributos que financiam a seguridade social. Isso o governo termina na sua força de trabalho. Ele introduziu um sistema de capitalização, a privatização do sistema de previdência, e ele diz que o trabalhador tem que se virar sozinho, que a empresa não vai mais contribuir, que a seguridade não vai mais colocar dinheiro na previdência, o trabalhador tem que poupar sozinho a sua própria previdência. Isto é a demonstração do absurdo dessa proposta. Imagina quando é que o trabalhador não consegue garantir sozinho, se a empresa não conseguisse, Rogério, e os nossos liberdades garantir sozinho a sua própria aposentadoria, o mundo e a humanidade não teriam inventado uma previdência social. Porque a previdência foi estruturada exatamente sozinho, garantir que aqueles que têm mais poder aquisitivo garantam uma rede de proteção para aqueles que, caso não tenham essa rede de proteção, teriam inventado uma previdência social, a possibilidade de vida digna quando envelhecer. Nós estamos aqui, vamos apresentar uma série de requerimentos, vamos ainda denunciar todos os processos de inconstitucionalidade que existem, mas a estrutura que está armada, é importante que se diga isso que é internal, o governo parece ter ajustado os votos que ele ainda precisava para apoiar a outro, para provar que hoje ou amanhã, a minha sensação é de que o governo está para aprovar. Então, se diga isso que é internal. Isso de longe, o governo parece ter campeonato, nós temos 60 jogos, esse aqui é um dos jogos. Hoje, nos próximos 60, minha sensação, nós vamos estar debatendo na comissão especial. E ali, isso de longe, eu tenho de campeonato, nós temos 60 jogos, participação, e agradecer por vocês que estão vendo ao vivo. Quanto mais o povo brasileiro compreender essa proposta, menos ele vai apoiar, e mais ele vai perceber o tamanho dos prejuízos que ela vai causar para o nosso país, em termos de concentração de renda, de corte de direitos de pessoas que ganham R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, e a grande massa ele vai apoiar, e mais ele vai perceber é exatamente pessoas que ganham baixos salários e, portanto,